E aí, turma? Olá, pessoal, olá, crianças, olá, famílias. Tá tudo ok por aí? Estão conseguindo acompanhar as atividades, os vídeos? Se houver dúvida aí, não deixe de registrar aí nos comentários que eu respondo. Então, é importante estar fazendo as atividades, estar acompanhando. Os vídeos são apenas um complemento, apenas para facilitar o processo. Então, não deixem de realizar todas as atividades, ok, crianças? E os pais aí, de olho na moçada aí, hein? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o que é área e perímetro de uma figura na malha quadriculada. Aqui eu tenho duas figuras, né? Dois polígonos. O que são polígonos? São figuras que têm contornos retos e fechados, tá? Então, são contornos, né? Contornos retos e fechados. Então, como que a gente calcula a área? Qual que é a diferença entre a área e o perímetro? Quando a gente fala em área, nós estamos falando de um espaço, aquele espaço que ocupa aquela figura, né? O espaço interno. Então, eu vou colorir aqui para vocês, vou preencher, né, na verdade, aqui, o espaço desse primeiro polígono para a gente fazer o cálculo. Nós vamos considerar como unidade de medida aqui o quadrado, tá? Então, vamos ver aqui, vamos contar os espaços que nós temos aqui dentro desta figura. Então, eu já preenchi aqui um quadrinho, 2, 3, 4, 5. Ou seja, todo esse espaço que eu tenho aqui dentro, vou marcar aqui com o pincel azul. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadrinhos, ou seja, então eu tenho 5 unidades quadradas. Eu falo que é quadradas porque a gente está falando de área, né? Do espaço interno da figura. Quando eu quero medir, calcular perímetro, eu calculo, eu olho o que? O contorno da figura. Então, já não é mais a parte interna da figura, e sim o contorno que está em volta. Olha aqui para vocês verem, olha aqui. 1, vamos contar comigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos contar novamente aqui para ficar mais destacado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu falo que eu tenho 12 unidades. Então, ou seja, quando eu falo de área, né, que eu utilizo a letra A representando área, eu tenho o espaço interno da figura. Quando eu quero calcular perímetro, eu conto apenas o que está em volta da figura, ou seja, o seu contorno. E o perímetro é identificado pela letra P. Ok, galerinha? E aí, turma, olha aqui, vamos fazer um outro cálculo de perímetro, agora sem ser com a malha quadriculada. Então, imagina que você tem uma situação, problema, onde você tem um terreno que você quer medir o contorno, perímetro desse terreno, ou seja, você vai medir o contorno dele. E você tem ele aqui, então, você tem um terreno, né, em formato retangular, que tem um lado aqui que está representando aqui 12 metros, né? Logicamente que não é a medida original, né? Aqui é só uma representação na figura que eu estou fazendo, está representando aqui 12 metros, né? De comprimento por 4 metros de largura. Então, como você vai calcular o perímetro desse terreno? Então, se aqui nós temos dois lados maiores e dois menores, não é isso? Então, se aqui mede 12 metros, aqui também vai ser 12. Se esse lado mede 4 metros, esse aqui também vai ser 4. Então, agora vamos ao cálculo. Como que a gente calcula isso?
O perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, no caso aqui do nosso terreno aqui, né, que eu estou representando. Então, como que a gente calcula isso? A gente vai somar todas essas medidas. Então, o perímetro P é igual a 12 mais 12 mais 4 mais 4. Ou seja, 12 mais 12 mais 4 mais 4. 12 mais 12, 24, com mais 4, 28, com mais 4, 32. Então, nós temos aqui que o perímetro desse terreno é igual a 32 metros. Beleza? Olha aqui, turminha, para complementar mais ainda os seus estudos, eu trouxe aqui 4 polígonos, como eu já falei, né, na aula ali no quadro, que os polígonos são figuras com contornos retos e fechados. Estão vendo aqui todos os contornos retos e fechados, ok? Então, quando a gente vai calcular a área, representada aqui pela letra A, eu conto o espaço interno da figura. Então, vamos contar aqui quantos quadradinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui 12 unidades quadradas de área dessa figura. Agora, eu quero calcular o perímetro desta figura. O que eu vou fazer? Eu vou contar o que está em volta, o contorno. Então, olha aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 unidades de perímetro dessa figura. Vamos calcular a área desse segundo polígono aqui. Espaço interno, lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 unidades quadradas de espaço, né, de área desse polígono. Exatamente, desse polígono. Agora, vamos ver aqui o perímetro. Vamos contar o contorno aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho 24 unidades de perímetro dessa figura. Agora, nós vamos calcular a área deste outro polígono aqui, espaço interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho aqui 20 unidades quadradas de medida de área deste polígono. Vamos ver o perímetro agora, do lado de fora. Contorno, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho 24 unidades de medida, né, de perímetro dessa figura, né, desse polígono. E vejam esse último polígono aqui, que eu já fiz aqui para vocês, e vamos identificar por que ele tem 21 unidades quadradas. Porque ele tem aqui 21 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele tem 21 quadradinhos, 21 unidades quadradas. E perímetro é essa parte de fora onde que eu coloquei os risquinhos aqui, onde que eu marquei com risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 unidades, ok? Lembrando que todos esses polígonos aqui, nós calculamos em unidades, porque esses quadrinhos aqui dessa malha, eles não chegam a medir 1 centímetro, né? Normalmente a gente vê nas situações problemas,
né, eles sendo calculados em centímetros ou representando em metros. Aqui eu utilizei unidades pelo fato aqui dos quadrinhos terem menos de 1 centímetro, ok?